Olá, boa noite a todos. Boa noite. Deu uma atrasadinha aqui para entrar. Deixa eu pegar só o meu fone ali, eu já volto. Boa noite, Ela. E aí, Rei? Como é que tá o tempo aí em Blumenau? Tá chovendo? Tá chovendo, garoa, não é chuva forte, mas tá uma garoa. Ontem, hoje. É, aqui. Eu vim daí com chuva até na divisa. É. Depois um sol velho de 40 graus. Esses dias tá garoando, todos os dias mesmo. E tá até agora, o sol. Sim. Agora de noite tá fresquinho. Tem um vento frio. É, aqui também tá meio fresco também. Em Porto Alegre tem uma lua cheia linda. Tá fresquinho. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Oi, Su. Boa noite. Boa noite. Agora sim. E aí, boa noite a todos de novo. Olá. Boa noite, meu querido Alex. Oi, boa noite. Beleza, beleza. Alex. Oi. Aí, Reinaldo. Boa noite. Boa noite. O anfitrião aí, hein? Beleza. E aí, Sandrinha, tudo bem? Olá, Virgínia. Olá, tudo bem? Boa noite Graças a a Deus. todos. Boa noite, Sandra. Esse não Eu não entendi, Boa senhor noite, Peterson. Peterson. Fale aí o que foi que você quis dizer. Russo agora. Não entendi, Peterson. eu disse ele ensinou o tribunal que o professor aí é advogado. Advogado, é isso aí. Ó, Ai, ai, ai. como que fala? Senão tem que pagar essa básica. Isso aí, entra com o processo. Boa noite, deixa eu dar boa noite para o Valdo aqui também, embora ele já tenha dado aí, né? Senhor Valdo. Boa noite, gente. Buonasera. Boa noite, Alex. Olá, Sejão e Dona Jura. Da honra da Oi, minha... Jura. Oi. Muito bom ter vocês aqui também, sempre, né? Bom. Aqui. Eu sou um cara que gosta de aparecer. Resolveu o problema da câmera, né? Que bom. Não, olha bem, olha bem. Como é que foi aí? A sua Não, luta? não consegui, Alex. Está no celular. Tá no celular? Ah, Pode que olhar, coisa. olha aqui, ó. Eu vou dar uma arrumadinha para ti. Olha ali, ó. É, tô vendo. Que coisa estranha, viu? Eu não sei como fazer para tirar. Mas fazer o quê, né? Isso, mas tá bem bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, A dá um gente olá. se ouve. Tudo bom, irmão Mindo? Isso. Agora... Dá um olá aqui para o Mindo, né? Isso aí, Mindo. Para o Regis também. Regis Signoretti está aqui com a gente hoje. Que bom ter você aqui, viu, Regis? Deus te abençoe. Oi, irmão Gracino. Irmão Valdo. Isso. A Sueli Mosqueira está aqui também. Olá, Sueli. Olá, boa noite. Buenas. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gracino. Luísa também está aqui conosco.
Luiz Estil está com a gente, a Bia, boa noite, que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Boa noite, Alex, tudo bom? Graças a Deus, Bia, tudo em paz, tudo caminhando bem, sim. Você esqueceu da gente ontem, foi? Em que sentido? Esqueceu mesmo. Muito. O almoço estava tão gostoso lá, presencial, que esqueceu de mandar. Eu achei que não ia nem ter culto. É verdade. A gente ficou desesperado com a Ana. Olha, minha querida, foi uma correria. Dessa vez passa. Então tá bom. Foi uma Aí, correria. Virgínia, o que um estômago cheio faz, né? Então, um estômago cheio de trabalho e de preocupação. Olha o estrago que a Adelina fez em vocês. Então, é que assim, acabou, eram umas 4 horas, né? Só que acabou 4 horas para quem veio, desfrutou e foi embora. Né? O trabalho ficou. Então. Mas aí, para arrumar as coisas lá... Limpar, deixar como o prédio exige, né, Alex? Tem que limpar, deixar limpo. Faz parte, é o servir, né? Mas foi muito bom. Valeu demais, graças a Deus, foi maravilhoso, muito bom. Muito bom. Isso é importante. Muito tempo sem se ver, todo mundo, né? As pessoas que vieram e também... Foi muito gostoso. Depois a gente teve várias brincadeiras, né, jogos ali de mesa, muito bate-papo. Foi muito bom. O único probleminha que teve lá foi a Sandra, mas a gente tirou de letra, não teve... O resto foi tudo certo. Tá vendo? Até a gente até falando mal dela, ela ri. É que ela abraçou demais vocês, foi isso, de tanta saudade, né, Sandra? Pois é. Ela não sabia o que fazia. Ela aparecia... Ela ficava alegre para cá, alegre para lá, olhava para um, olhava para outro. Imagino. Quero ir no próximo. Opa, isso aí. Gostoso, né? Pode vir. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Regis. Boa noite. Vamos ver até que horas posso ficar hoje. Tá bom. Vai ser bem-vindo aí, o quanto puder. No próximo, o seu Mindo está convidado e pode trazer uns 5 quilos de picanha daí do sul. Opa! Tá tudo bem. Posso escrever num papel? Os boi de Panabia são bons, rapaz. Lá o pasto não tem montanha, é tudo retinho. A carne é macia. Mas o Regis também é bom no entreveiro, né, Regis? A gente faz alguma coisinha. Mas eu descobri ontem, domingo, que o Alex é bom no churrasco. Mas olha, sabe quem me falou isso? O Diego, que é da Marinha. Sim. E os pais moram aí em Florianópolis, no Cobra Sol. Eu não lembro o nome deles agora. Sim. Eles te entregaram essa tua habilidade aí. Não sei se os demais sabem. Pois é, rapaz. Mas eu gosto mesmo, é verdade. Eu gosto muito de fazer churrasco, já faço churrasco há muitos anos, né? Então, gosto de fazer. Tendo a carne boa e o sal grosso, o resto tá certo. É verdade. Rapaz, sal ao grosso só serve para duas coisas. Salgar a carne de churrasco ou fazer macumba. Ai. Olha, eu vou entrar nessa vibe que você colocou aí, mas também tem até algumas igrejas que usam para fazer o contrário da macumba, fazer o descarrego, né? Mas vamos ficar com a primeira opção. Vamos ficar só com a primeira opção, que é a melhor, mais saborosa, tranquilinha, né? É isso aí. Mas eu há muitos anos atrás, eu fui a Porto Alegre e eu não conhecia um prato feito de várias carnes, que tem um irmão lá na Igreja Agronomia,
da agronômica, que ele é cozinheiro, né? E aí, naquele encontro, ele fez lá para a igreja um entreveiro, né? Lembra, Regis? Alguns já saíram aqui. Já, lembrar de um só não vai dar, já teve um Mas monte. esse que tu estava eu lembro também. O Lauro. Isso Lauro mesmo. O masterchef do entreveiro. Isso mesmo. Não é. É aquele churrasco o grego, não, né? Não. Porque dizem que quem sobrevive aquilo, ele não pega mais doença nenhuma. Meu irmão, eu comi muito churrasquinho grego no centro de São Paulo. Quando eu trabalhava lá no centro de São Paulo, isso aí era uma delícia, rapaz. Era um suquinho e um churrasquinho grego. Mas o entreveiro você vai lá para conhecer, Peterson. Não vou dar a dica do que é, não. É muito gostoso. Deixa na curiosidade, Alex. Deixa na curiosidade. Alex, isso aí. Esse é só com o Regis mesmo, né? Oi? Esse é só com o Regis mesmo. O Lauro, tu tem razão, o Lauro é outro também, bom de prato. Quem me explicou o que era isso foi o Regis. Eu lembro bem, ele me falou o que era entreveiro, então eu não sabia. Mas foi ele que me deu a dica lá, o que era. Muito bom. Tá ok. Vamos lá, estamos já no nosso horário aqui. Talvez alguns irmãos vão chegando, né? Depois. Eu estava lembrando que eu dei uma pregação sobre isso. Eu usei aquela passagem que era o aniversário de Herodes. Essa coisa de festa acaba trazendo muita euforia. Herodes, na euforia, acabou falando que não devia, né? Exatamente. Pede o que quiser. Da cabeça de João Batista. Exatamente. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, mas também tem que tomar cuidado em que festa vai, né? Porque aquela balada do Herodes lá foi regada muito né? Tinha muita bebida ali. Tá ok. Vamos lá, então. Vamos ter uma oração, então, e a gente bater um papo hoje sobre um assunto que eu creio que é recorrente, importante, interessante, muito mesmo, e que talvez a gente precise... Não, talvez não. Com certeza nós precisamos sempre dar uma incrementada, uma retomada nesse assunto, que diz respeito à igreja e, ao mesmo tempo, à vida do discípulo, né? Vamos lá, então. Vamos ter uma oração. Pedir para o nosso irmão Reinaldo, se ele pode nos dirigir nessa oração. Vamos orar. Pai eterno e querido, Pai que está nos céus, graças te damos sempre, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor sempre nos concede de podermos, ó Pai, estar diante de Ti e com os irmãos. Que o Senhor abençoe este momento, onde vamos estar mais uma vez desfrutando de estudar e refletir na Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, nos sentir mais e mais encorajados a colocar em prática tudo aquilo que nós temos conversado, que nós temos aprendido de Ti. Obrigado por tudo, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deixe-me, então, colocar aqui compartilhar uma tela. Eu creio que essa pergunta ela sintetiza aí a área que nós vamos entrar, né? Conversar um pouco hoje, mas é uma pergunta muito importante com relação à nossa identidade, né? Nosso propósito. Quais são os dois? Então, eu já estou até dando uma dica aí, né? 2. São só 2. Quais são os 2 propósitos da igreja? Que nós temos, na verdade, até falado bastante a respeito disso, né? Mais de um do que de outro. Mas a igreja em si, a igreja, nesta terra, ela tem 2 propósitos, né? Como igreja, sendo igreja. Quem quer arriscar?
Não sei se é o que tu vai dizer, mas eu acredito que evangelismo e crescimento, né? Maturidade da igreja. É isso aí mesmo, tá certo. Então, para não ficar com muita delonga, exatamente isso, só que às vezes a gente usa palavras diferentes, mas é a mesma coisa, tá certo? Eu coloquei nesse sentido, num sentido mais assim fácil de sacar, né? Que é nos manter, né, como cristãos, nos manter na fé e tal, e pregar, evangelizar, né, e edificar. Também pode ser usado. A ideia do primeiro é o que a gente vem falando bastante, é o impacto da igreja na vida do discípulo. Então, a igreja ela é um ambiente de crescimento, ela proporciona aprendizado, ela proporciona experiência, ela proporciona a vivência, né, os relacionamentos, a maturidade, o crescimento espiritual, a ajuda mútua, o acolhimento. Então, a igreja é um ambiente em que pessoas, quando entram, é como um bebê recém-nascido entrando, chegando numa família, né? Vamos imaginar aí um bebê que nasce numa família de 3 irmãos, homens, 2 irmãs, pai, mãe. Então, aquela família nuclear vai fazer o quê? Vai cuidar, vai mobilizar, vai alimentar, vai dividir tarefas, vai fazer aquilo que famílias fazem, né? Se cuidam, se protegem, né? Se mantêm, se sustentam em todas as áreas, né? Financeira, emocional, física. Então, a igreja ela faz isso sob a coordenação do Pai, que é Deus. Então, nós, cada movimento que nos leva, no nosso relacionamento com Deus, a conhecê-lo mais e melhor, por meio de Jesus, por meio da palavra, se reflete diretamente na casa dele. Ou seja, como nós devemos funcionar, viver nessa família que é a igreja, né? Nem sempre acontece dessa forma, vocês sabem disso, né? A gente tem problemas, a palavra de Deus prevê isso, trata disso também, mas o conceito é esse. Então, a gente procura se manter na fé, né? Nem sempre é possível que todos os irmãos, acontece todos os irmãos ter a mesma intuito, a mesma intenção, o mesmo intuito. Às vezes, alguns irmãos mais fracos, e assim, aí vai muito da personalidade de cada um, né, e tal, sair ou não, mas, enfim, a ideia é que a igreja promova isso, ok? Dentro dessa questão da igreja promover um ambiente de crescimento, que nós já estamos tratando há vários nuances disso, né, vários temas relacionados a isso, tem a questão da disciplina, que nós já falamos também, da correção, da admoestação, da exortação, que é a motivação. Então, todo o processo de maturidade e crescimento da vida cristã, numa congregação, na vida pessoal, vai impactar em cada um dos membros e ela vai ter várias áreas de atuação para que o crescimento seja completo, inclusive esse de correção, né? De disciplina e tal, faz parte, por amor faz parte. Então, nós não podemos retirar essa área de confronto, essa área que às vezes é crítica, né? Uma área de atrito que pode acontecer, como não sendo parte do crescimento, faz parte da maturidade do crescimento, inclusive na vida pessoal de cada um, né? Na família, na sociedade, no trabalho, nós enfrentamos áreas assim o tempo todo, na igreja não é diferente. E uma outra área é exatamente essa da evangelização, ou seja, da pregação do evangelho, porque a igreja, ela foi idealizada por Deus para viver um ciclo, né? Um ciclo em que a família sempre vai crescendo e esses que vão crescendo também vão assumindo essa condição de se manter e também de pregar, e isso vira um ciclo contínuo que só para na volta de Jesus, né? Esse é o processo. Eu queria hoje que a gente pensasse um pouco nessa segunda parte aí do pregar. E algumas coisas são básicas, nós vamos rever e tal, mas não vamos abranger tanto, nós vamos só pegar alguns exemplos para bater um papo a respeito desta área em relação à pandemia, a esse tempo de 1 ano e 8 meses, 9 meses que nós estamos, como que isso mudou, o que isso vai impactar nas igrejas, como é que está essa situação. Mas eu queria começar analisando
um texto bíblico, né, que está em Atos capítulo 1, versículo 6. A gente vai ver uma sequência de objetiva com relação a essa área de pregação e depois a gente comenta, tá? Eu não comecei com Jesus, mas comecei com o efeito do que Jesus disse. Jesus havia dito para os discípulos que eles seriam testemunhas dele na Judéia, Samaria e Galileia e, enfim, nos confins da terra, lá em Lucas 24. Jesus também disse que em Mateus 28, ide, né, o famoso ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? E aí nós vamos ver isso acontecendo no livro de Atos, ok? Então é em Atos que vai se desenrolar aí aquilo que Jesus ordenou para os apóstolos com relação a ser igreja, né? É em Atos. E aí em Atos 1:6, o texto diz lá: então os que estavam reunidos, e aqui são os apóstolos, né, perguntaram para ele: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então aqui os discípulos ainda estavam com uma ideia mista de que Jesus seria um rei físico, né? Mesmo ele tendo ressuscitado aqui, já em espírito, eles entendiam ainda aquela ideia conceitual do Velho Testamento de que o reino de Davi, o reinado de Davi seria restaurado e Israel voltaria a ser uma grande nação, né? Politicamente falando, na sua essência de nação como um povo aqui na Terra, né? E não era esse mais o conceito. E aí Jesus, no versículo 7, responde: não vos compete, ou seja, se for da vontade de Deus que isso aconteça, não vai ser agora, tá? Não é aqui. Não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, aqui ele desmistifica, na prática, questões que a gente tem como futuras, né? Como será que vai ser assim? Como será? Como não será? Por que isso? Por que aquilo outro? E aí Jesus diz: olha, não perca tempo pensando em coisas que vocês não têm o conhecimento e a competência, não perca energia nisso, porque essas coisas Deus reservou para ele. Mas foque, né? Pense naquilo que é o que tem que ser e não aquilo que deveria ser. E isso é uma lição muito importante quando a gente pensa no crescimento ou no reino de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas sonham com certos planos, mas são sonhos, às vezes, que têm muito peso humano em relação ao que Jesus nos propõe fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade e confesso que espero que ninguém fique frustrado com isso, mas eu tenho muita dificuldade em pensar em igreja no sentido de planejamento da igreja, focando em números, sabe? Números, né? Eu sei que os números são importantes, têm a sua posição e tal, mas, às vezes... Alex, está sem áudio, acho que você tinha caído e voltou. Exatamente, agora isso aí, eu caiu e voltou. Vou compartilhar aqui de novo, então. Tu parou em dificuldade para ti, irmão. E eu tenho uma dificuldade de quando eu penso em estratégia de crescimento ou quando eu estou planejando, orando a Deus e planejando a reestruturação de uma igreja, de uma congregação. Eu tenho feito isso já há muitos anos agora, em várias congregações e ajudado em pensar em números, sabe? Números, no sentido de crescimento numérico. Mas a minha dificuldade, não que eu tenha problema com isso, a igreja foi feita para crescer, eu sei disso. Mas, assim, mas o meu foco não é pensar na estrutura para provocar ou para ter o máximo de pessoas alcançadas na pregação ou na evangelização. Eu foco na igreja em si, na igreja saudável, na congregação fazendo e vivendo a sua vida cristã, porque eu entendo que a evangelização
ela deve ser uma consequência natural da vida do discípulo e da vida daquela congregação. Porque se ela se torna um projeto, se ela se torna uma imposição ou um sonho de uma pessoa só, né, fatalmente isso vai dar errado, entendeu? Eu posso dizer por minha experiência até agora, né? Então, eu creio que evangelizar é consequência de uma pessoa que foi bem evangelizada e ela está bem com Deus e ela quer dividir isso e ela sabe a sua responsabilidade, o seu compromisso, quem é Deus, e ela enxerga as pessoas, ela sabe que elas estão perdidas, tem amor por elas e assim vai. E não como algo que é um peso, como uma obrigação, se eu não fizer eu estou ferrado e assim por diante, sabe? Então, eu prefiro ir por esse caminho, mas cada um tem a sua opção aí. E aí, quando você chega no versículo 8, aí Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, ide pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações. Então, veja que desde antes da igreja iniciar na terra, e de fato quando ela inicia, a missão dos discípulos, dos apóstolos ali, dada por Jesus não se preocupem com coisas que não competem a vocês. Cuidado com o que vocês pensam. O sonho pode estar no lugar errado. Né? Segundo, eu vou providenciar para vocês o necessário. No caso deles aqui, era o poder sobrenatural do Espírito Santo. Né? Daquela maneira, por conta das circunstâncias, era o começo da igreja. Esse mesmo Espírito Santo nós temos, mas a atuação dele em nós hoje difere da atuação dele nos apóstolos, okay? No sentido dos dons miraculosos que eles, os apóstolos, tinham por conta do poder sobrenatural do Espírito Santo. Inclusive, deles passarem esse poder para quem eles quisessem, né? Avaliados à luz do Evangelho. Então, nós não temos esta área do Espírito Santo atuando da forma que atuou nos apóstolos, daquela maneira. Mas temos o Espírito Santo e tudo aquilo que ele nos propõe, nos dá. Ou seja, Jesus, então, ele dá as condições, as ferramentas para os discípulos, não é? E aí ele diz, porque vocês serão minhas testemunhas. Então, o conceito aqui é que aqueles homens foram treinados e preparados não só para que eles fossem igreja, não só para que eles se ajudassem a se manter no reino, mas eles foram comissionados com o propósito de ser testemunha. Ou seja, é muito feliz essa palavra que Jesus usa, porque uma testemunha, ela vai relatar apenas a verdade sobre o que ela viu, experimentou, entendeu? Então, nós não necessitamos fazer e falar mais nada, nem aumentar, nem diminuir. Nós só precisamos o quê? Falar a verdade, né? Testemunhar a respeito do que Jesus tem feito em nossas vidas, da palavra de Deus. Isso tem um poder tremendo, tremendo. No entanto, muitos discípulos, com o passar do tempo, eles vão perdendo essa capacidade ou essa vontade, ou essa ousadia de falar de Jesus de forma natural. Eu tenho visto isso muito acontecer, não é? No sentido de que, por conta de certas circunstâncias e tal, as pessoas evitam, às vezes, não atribuem a falar, ficam, né? E tal. E aí você vê, às vezes, algumas religiões aí que excedem até o ponto de falar de uma forma inconveniente, né? Até errada também. Mas precisamos, de vez em quando, fomentar essa questão do testemunho, né? Que não se trata aqui de ir na frente da igreja e falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, entendeu? Esse é um tipo de testemunho. Mas, no Novo Testamento, testemunhar Jesus significa você falar para pessoas não cristãs o que Jesus fez na sua vida.
Você pode pegar testemunhos como o de Paulo, né? Onde essa palavra aparece, aqui, ó, nesse texto onde essa palavra aparece. Então, testemunhar no Novo Testamento é a atitude de um discípulo relatar a conversão dele, o que aconteceu com ele, o que Jesus fez na vida dele para pessoas que ainda não conhecem Jesus. É contar a história da sua vida naquele ponto em que ela teve uma transformação por causa de Jesus. Isso é testemunhar no contexto do Novo Testamento. Agora, no meio religioso, foi criado, e não há problema, né? A aplicação da palavra testemunho no sentido de, às vezes, o irmão tem uma bênção, uma cura e tal, e ele vai relatar na igreja para os irmãos ali, aquele encorajamento, sem problema algum. Mas o que eu estou querendo dizer é que no Novo Testamento, testemunho, ele está relacionado à evangelização. Ok? Não está relacionado na igreja, testemunhar. Ali é contar uma bênção. Então, contar uma bênção, sem problema, pode usar a palavra testemunho, só estou dando aqui o viés da palavra sendo usada, né, no Novo Testamento. E aí a gente vê, nessa sequência, que lá em Atos capítulo 2, Deus também proporcionou o ambiente, a oportunidade, né? E você não precisa se preocupar com as oportunidades, porque Deus vai criá-las, tá? É interesse de Deus, é Ele quem chama as pessoas, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem realiza. A gente só tem que ficar esperto para aproveitar as oportunidades, porque vão acontecer naturalmente, tá? Em Atos 2:9, olha por essa perspectiva. O que aconteceu? Estava acontecendo ali, então, a festa, uma das maiores festas de Israel, que é a festa da colheita, ou a festa do Pentecostes, né? Festa dos Tabernáculos, tem vários nomes ali no Velho Testamento. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, que era no domingo, sempre no domingo, porque a Páscoa ela terminava num sábado, e aí contava-se 7 sábados, 49 dias, 7 semanas de 7 dias. No 50º dia se celebrava, no domingo, ou no primeiro dia da semana, se celebrava, então, o Pente 50 Costes, festa dos 50 dias, né? E aí, naquela grande festa, olha só o ambiente, né? Lá, naquele ambiente, havia pessoas de onde? Lembra? Jesus disse, ide por todo mundo e preguem o evangelho, não foi? Para os apóstolos. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Mas Deus é demais. Antes mesmo que os apóstolos fossem para essas regiões, fossem literalmente pregar nessas regiões, Deus enviou uma legião de pessoas de vários lugares do mundo para também ouvirem o evangelho dos apóstolos, e que antes mesmo que os apóstolos pudessem alcançar esses lugares, o evangelho chegou por conta desses irmãos que se converteram naquele dia lá em Jerusalém e foram se convertendo ali ao longo daqueles dias. O texto aqui diz que naquela festa do Pentecostes, em que foi feita a primeira pregação pública, afirmando que Jesus era o Cristo, que quase 3.000 pessoas foram batizadas num único dia, Deus providenciou pessoas de várias nações do mundo. Eram partos, medas, elamitas, pessoas dos países da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é a região entre o rio Tigre e o Eufrates, né? É onde fica o Irã, o Iraque hoje. São aqueles países ali que hoje tem muitos problemas mas na época eram países muito ricos, né? Não havia ainda o Islã nessa época. O islamismo vem 600 anos depois de Jesus, com Maomé. Nessa época aqui, o que havia eram os deuses pagãos naquela região, ok? Então, os países da região da Mesopotâmia são vários países. Aqui é uma região do mundo. Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, né? Regiões da Líbia, Cirene, romanos, aqui até o continente europeu aqui também, romanos, né?
que aqui residem, tanto judeus como não judeus que se tornaram prosélitos, né? Que aderiram ao judaísmo, cretenses ali, o pessoal da região do Mar Mediterrâneo, ilha de Creta, né? Arábios, né? Então, aqui é o que nós chamamos hoje de Emirados Árabes, né? Os 12 filhos de Ismael, os ismaelitas, né? E aí eles ouviram a pregação do Evangelho, as grandezas de Deus. E o resultado lá em Atos 2:41 foi exatamente o batismo de quase 3.000 pessoas. Logo depois você vê 5.000 só homens, e aí não dá para contar mais, porque Lucas desiste de fazer a contagem ali, né? Então, Deus providenciou, já junto com a pregação do Evangelho, o espalhamento, vou usar essa palavra aqui, espalhar o Evangelho sem depender necessariamente da presença de um apóstolo, embora a ordem tenha sido dada para os apóstolos, ok? Então, em muitos lugares do mundo, o Evangelho chegou primeiro que um apóstolo lá para pregar. E aí a gente vê em Atos 8:3, por exemplo, um exemplo disso, né? Olha só, aqui naquele período em que as pessoas estavam lá em Jerusalém, né, do Pentecostes, se converteram, foram ficando, e aí chegou uma hora que Deus permitiu que acontecesse uma perseguição. Foi ruim, por um lado, mas, por outro lado, foi algo que cumpriu aquilo, né? Porque os cristãos estavam ficando concentrados em Jerusalém. Houve a perseguição, Saulo, né, assolava a igreja, entrando ali pelas casas, arrastando homens e mulheres, encarcerando os discípulos, né? Aí, versículo 4 diz que, entre mentes, né, os que foram dispersos, ou seja, aqueles que saíram, e aqui a palavra também usa uma expressão, a palavra de Deus usa uma palavra bem legal. Essa palavra dispersão, ela é muito bem traduzida. Porque se fosse fuga, né, eles fugiram, essa palavra fugir é uma palavra que traz em si o medo, às vezes até dependendo da situação, a covardia, né? Não enfrentar e tal, e não. Agora, dispersos é interessante, porque eles não, se eles estivessem com medo, eles não saíam pregando, eles não iam pregar a palavra, porque eles estavam sendo perseguidos exatamente por causa da palavra, né? Se eles estivessem fugindo, no sentido de pior da palavra, eles não iriam abertamente nas cidades onde iam passando, até chegar nas suas cidades, se expondo dessa forma, né? Mas o fato é que eles foram dispersos e iam por toda parte, o quê? Não se escondendo, mas pregando a palavra. Então, agora, quem é que está fazendo o ID? Quem é que está indo, testemunhando agora? Não é? Tá vendo? Então, se essa ordem foi dada para os apóstolos, concomitantemente, na primeira pregação, Deus já providenciou pessoas de várias nações do mundo que, aprendendo o Evangelho, quando aconteceu a situação deles se dispersarem, eles também se uniram a esse exército, que começou com 12, de pregar a palavra. Agora, você pensa que estas pessoas tinham mais preparo do que os apóstolos que viveram com Jesus? Não, né? Claro que não. Eles não passaram 3 anos e meio diretamente com Jesus aprendendo o que falar. Não. Então, o que é que eles tinham? Eles tinham o testemunho de confirmar que Jesus era o Cristo, porque eles eram judeus, se baseando naquilo que eles já conheciam, que era o Antigo Testamento, e afirmando e confirmando através da sua vida, do que aconteceu com eles, da transformação que a palavra trouxe na vida deles, falando para outras pessoas. Então, nesse sentido, a palavra testemunha é muito feliz, porque um discípulo recém-convertido, ele não precisa fazer um curso de teologia, ele não precisa esperar 2 anos, 1 ano de estudo bíblico para poder testemunhar.
Ele pode falar para as pessoas o que aconteceu na vida dele da maneira mais simples que ele quiser e puder falar, do jeito que ele é, para as pessoas que ele conhece, sem que isso demande ser um teólogo, um professor da Bíblia. E eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, com medo de falar, de pregar, e às vezes irmãos e irmãs de décadas de cristianismo, tá? Cristão há décadas, que ainda tem medo, que não sabe o que falar para uma pessoa, se uma pessoa pedir para ela uma explicação, ou o que é ser um cristão, e assim por diante. Então, nós precisamos checar a nossa fé, precisamos também, como igreja, ver como estão os nossos irmãos, para nós termos condição, vontade, desejo de simplesmente falar de Jesus para as pessoas. E aí você vê, então, no versículo 5, Filipe, que já é agora uma segunda geração, porque Filipe não é apóstolo. Esse Filipe aqui é um daqueles 7 que foram escolhidos lá para servir as mesas, e ele, então, vai para Samaria para pregar o evangelho. Então, começa ali Jerusalém, o mais próximo é Samaria, então, ampliou um pouco mais. E quem foi para Samaria? Não foi um apóstolo. No primeiro momento, não foi apóstolo, né? Foi um discípulo, novo na fé, né? Pregar o evangelho lá, ok? Aí você vê que Atos 9 dá um salto. E olha no relatório que Lucas vai apresentar agora, o que ele fala da igreja. Ele fala, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Note que ele usa o singular para dizer a igreja, mas se referindo a congregações em vários lugares. Judéia, Galiléia e Samaria. Então, já tinha irmãos, já tinha congregações que nós também chamamos de igreja, né? Em vários lugares, naquela região. Foi ampliando, começou em Jerusalém, agora já temos Galiléia e Samaria, a região toda ali. Mas ele diz a igreja, né? Porque a consciência é de que a igreja de Cristo é uma só. O que nós temos são várias congregações ou igrejas locais, mas que fazem parte de um corpo, e não de vários corpos, né? E aí ele diz, ela tinha paz, e depois, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Olha aí, onde vem o crescimento? Você percebe que, embora esteja se tratando aqui de evangelização, de pessoas indo pregar o evangelho, nota que as primeiras coisas citadas são a igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se, caminhando no temor e no conforto do Espírito Santo. Qual era o resultado? Crescia em número. Então, eu entendo que o crescimento é o fruto. O fruto é o produto final de uma árvore, mas que, na verdade, nada mais é do que a semente para se plantar e crescer outra, não é? Então, o fruto, que é a semente, ele também é um propagador, né? Ele também é algo que vai reproduzir-se. Então, quando você prega o evangelho para uma pessoa e frutifica, ela se torna um discípulo, impreterivelmente, ela também vai semear. Faz parte do processo contínuo da coisa, né? Essa é a natureza. E aí você vê, por exemplo, já em Atos 17, eu não peguei todos os textos, porque ia ser um monte aqui, né? Então, aí tem um exemplo de Tessalônica, por exemplo. Olha que legal em Tessalônica, o que aconteceu. Numa das viagens de Paulo lá, né? Em Atos 17. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, a multidão, né? Alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Olha só o que os judeus
que contrataram também alguns malandros dentre o povo, instigaram aí a multidão e as autoridades com a seguinte frase: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O que é claro que essa palavra aqui foi dita pela malandragem, pelos judeus maus que queriam impedir o crescimento do evangelho. Mas o que eles estão dizendo é uma verdade. Os cristãos, neste ponto aqui, já estavam atuando na pregação do evangelho de uma forma tão contundente, de uma forma tão poderosa, embora o cristianismo fosse, no conceito religioso, uma religião que alguém poderia dizer fadada ao fracasso. Por quê? Porque o seu fundador, o seu mentor, ele só se diz ser filho de Deus e ele morreu como um criminoso numa cruz. Olha que personalidade, né? Para ser dito como filho de Deus, alguém que se autoproclama filho de Deus e alguém que, por causa disso, morre como um criminoso numa cruz romana. Isso no mundo pagão, politeísta, não monoteísta, mas politeísta, que na cultura grega e na religião grega não acreditavam na ressurreição dos mortos, no mundo extremamente pecaminoso do ponto de vista dos prazeres, porque a questão sexual fazia parte do conceito da adoração às divindades daquela época. Então, o cristianismo tinha tudo para não dar certo, do ponto de vista aí filosófico, né? Social, né? Mas só que nós estamos falando de algo que foi criado por Deus. E aí, quando esses homens dizem que estes têm transtornado o mundo, é porque, de fato, isso já estava realmente acontecendo. Já havia vários lugares do mundo em que o cristianismo estava florescendo, causando um impacto na vida social daquelas pessoas, na vida espiritual delas. Não é? Aí nós chegamos em Éfeso, Atos 19, 26. E aí, em Éfeso, olha só, Paulo encontrou grande resistência lá em Éfeso, por conta do chefe do sindicato dos fabricantes de estátuas de Diana, né? Isso foi bem complicado lá, e esse cara tinha muita influência, o tal de Demétrio, né? E ele liderou um levante contra a pregação do evangelho. Por quê? Porque Paulo começou a ter tanto sucesso na pregação do evangelho lá em Éfeso, que isso ameaçou a frequência do templo, do grande templo, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, dos Efésios. Né? Hoje não existe mais. Das 7 maravilhas do mundo, hoje só existe uma, antigo, né, do mundo antigo, que são as pirâmides do Egito. Mas as outras todas, o Coliseu e assim de Colosso de Rhodes, e os outros não existem mais. Então, olha que ponto a pregação do evangelho atingiu a cidade de Éfeso, né? Ameaçar a frequência do templo, dada a conversão das pessoas lá. E aí, diz o seguinte, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, isso aqui é o Demétrio lá falando, né, para as autoridades e ao povo lá, mas em quase toda a Ásia, ele só não falou toda porque ele ficou meio inseguro de dar tanto valor para o cristianismo quanto ele merecia, mas, na verdade, toda a Ásia, né? Então, quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem os deuses os que são feitos por mãos humanas. Não é? Aqui é lógico, ele puxou a conversa para a sardinha, a brasa para a sardinha dele, né? Porque o problema dele aqui era exatamente as imagens dos deuses
que ele fabricava e os colegas dele também. Mas o que chama atenção aqui é que a pregação do Evangelho foi tão eficaz, o testemunho, falar de Jesus, mesmo sendo de origem judaica, mesmo sendo de um homem que morreu numa cruz romana, mesmo sendo de alguém que disse que é o Filho de Deus, que ressuscitou, que dizem que ele ressuscitou. Essa história que parece uma história de carochinha, né? Que se você se distanciar, se você se colocar para analisar a história do cristianismo, assim, qual é a historinha do cristianismo? Se você for ouvir, parece algo muito estranho, né? Não é não? Vem um homem que diz que é o Filho de Deus, mas aí as pessoas brigaram, ele mataram numa cruz romana, foi julgado, e aí depois disseram que ele ressuscitou, e é um Deus só, mas só que o mundo era politeísta. É muito paradoxo, entendeu? A cultura da época. É muito paradoxo a história. Não tinha que dar certo. Mas, sem preparo, sem curso de teologia, os cristãos contando a sua história, falando de Jesus, eles estavam ali transtornando o mundo e regiões do mundo, só falando e provando isso na mudança de vida deles. Olha que coisa, né? Sem internet, sem o Zoom, sem telefone, celular, né? Sem carro de som, sem jornal, né? Sem panfletagem. E eles tiveram tanto êxito. Por que eles tiveram êxito? Por quê? Bom, porque eles falavam, né? Eles contavam a sua história para as pessoas. Aí você vai ver, então, em Colossenses, essa afirmação bem interessante, ó. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, Paulo está falando para eles, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, né? E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora parece que estourou a boca do balão, né? Se antes era transtornado o mundo, depois, ali, né, num contexto mais específico, toda a Ásia, agora, Paulo está dizendo toda criatura debaixo do céu, né? É claro que aqui é uma hipérbole, é um exagero, né? Que Paulo está colocando, mas é para dar a dimensão de que o evangelho já estava, nesse sentido de pregação, sem controle, ou seja, não eram só os apóstolos que tinham o poder da pregação do evangelho. Os anônimos, os irmãos, as irmãs, estavam falando de Jesus para as pessoas. Isso foi um efeito tremendo. E assim nós temos as viagens de Paulo, Pedro, os discípulos anônimos, e hoje somos nós. Somos nós. Então, eu queria iniciar aí o nosso debate perguntando o que você entendeu, o que você achou da exposição dessa forma, dessas passagens, no que isso mexeu com você, que observação você tem, como isso tem nos afetado na pandemia, nesse contexto todo que nós estamos vivendo, né? O que será que vai mudar daqui para frente com relação a pregar ou não pregar? Então, enfim, são muitas observações. Vamos lá? Quem quiser conversar, falar, sabe como é que funciona, né? Alex, oi. Não sei se eu sou o primeiro. Pode mas ser. Eu tenho um comentário na NVI. Quando o Espírito Santo desceu em poder, os resultados logo ficaram aparentes nos apóstolos, especialmente em Pedro. Esse homem que havia negado até mesmo conhecer Cristo, Lucas 22, 5, 4, 62, estava agora pregando com confiança e ajudando os outros a descobrir esse novo poder na vida. Quando experimentamos o poder de Deus em nossas vidas, nunca mais seremos os mesmos, nem conseguiremos guardar as boas novas apenas para nós.
como tu falaste hoje, né? A gente conhece irmãos que não têm conhecimento quase nenhum, né? E anos na igreja. Então, eu acrescentaria nesses dois itens que tu falaste lá em permanecer e pregar, né? Eu acrescentaria pastorear também. Porque se tem uma ovelha perdida, a gente corre atrás dela. Se um irmão não vem, toda a igreja tem que ficar preocupada. Se uma igreja está mancando, se uma ovelhinha lá no rebanho, no pastor lá, pastoreando um rebanho, ele vai ver se ela tá mancando, vai ver o que ela tem. Quando a gente pastoreia uma igreja, quando fala com o irmão, logo você nota que ele tem ainda mantém algum alimento espiritual anterior, ainda, sabe, tomando conta da mente de Cristo que ele está formando nele, e logo a gente já se prontifica em ajudar. Então, assim, a necessidade de, como tu já falaste, de ensinos na igreja antes do culto ali, né? A escolinha dominical, e esses planos todos, para que, pastoreando a igreja, com toda a igreja vai sair com segurança, que nós não podemos segurar para nós mais essas boas novas em nossas vidas. Mas o nosso anseio é de salvar a alma, salvar a minha, mas eu tenho que receber, obedecer aquela ordem de Jesus ali em Mateus 28, né, para ir, né, fazendo os discípulos, ensinando todos a Deus a obedecer. E começa por nós, o pastoreio, né? Cada irmão. Então, esse acréscimo aí de pastorear é muito importante, porque, como tu falaste aí, como é que a gente vai pastorear e pregar o evangelho se a gente vê irmãos assim, né, com pouco conhecimento, né, e não tem nem o básico, assim, né, como o Paulo disse, a gente está tomando mamadeira ainda. Eu estou há 24 anos na Lucas, assim, eu vi quanta necessidade, quantas bênçãos essas lives que Deus nos deu, homens como tu, de nos encher a nossa mente, de brilhar mais em alguns entendimentos, de alguns conceitos, ou retirar ou acrescentar. Isso é uma maravilha para mim, está sendo. Eu acredito que de agora em diante a gente tem que, sabe, como tu já falaste, não importa quem é que está lá na frente, se é pastor, se é mestre, mas assim, ó, filtrar tudo, sabe? Se tiver que ajudar, chega nele e ajuda. Essa é a coragem que nós temos que ter hoje, né? Perfeito, é isso aí. Só um adendo, é que essa área do pastoreamento, ela está dentro daquela parte de se manter. Ou seja, para se manter na igreja, o que Jesus fez? Bom, ele constituiu pastores, mestres e tal, e tudo aí, mas está junto ali, está certinho. Isso. Muito bem, obrigado, viu? O Igor está com a mão levantada ali também. Boa noite, irmãos. Boa noite, Igor. Estou aqui acompanhando, só prestando atenção. Me chama muita atenção essa questão do Atos 2:47, né? Algumas versões falam, eles louvando a Deus, eles tinham uma simpatia de todo o povo, a igreja ia crescendo, né? O trabalho ia se desenvolvendo, e algumas versões trazem a simpatia, outros trazem caiu na graça, e tem vários sinônimos ali, né? Eu acho muito interessante isso, porque é uma necessidade também nós fazemos aquela questão social, né? Precisamos ser sociáveis. Eu vejo que muitos cristãos não é normal no nosso meio, né? No nosso meio enquanto igreja, uma pessoa carrancuda, uma pessoa mais solitária, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que não se comunica muito. Isso não é muito normal no nosso meio, não é muito comum. Mas eu já vi muitos cristãos que parece que depois se converte, fica bobo. Simplesmente isso, bobo. Né? Não quer saber de conversar mais, acha que ser cristão é um ser religioso, né? Ainda bem que no nosso meio é muito bem frisado isso. Eu louvo a Deus por causa disso. Não, muito bem, isso faz parte mesmo. E aí é só a gente lembrar de como Jesus era, né? Se lembrando como Jesus tratava as pessoas, o cristão não pode ser diferente. Então, agora, essa afirmação ali do texto, ela está dentro de um contexto da sociedade judaica, né? Então, na sociedade judaica, naquele momento, o estilo de vida dos cristãos
parecia ser um estilo de vida bem harmonioso, né? Eles se ajudavam, todo aquele contexto que está ali, que no judaísmo não era muito comum, não. No judaísmo, o cara ficava mal e tudo mais, era assim, Deus está te castigando, né? Deus está te punindo e tal. Então, no cristianismo era diferente, né? As pessoas que eram, do ponto de vista da sociedade judaica, aquelas pessoas que estavam doentes, que estavam más, ruins, passando mal, desprezadas, que o judaísmo dizia que era Deus castigando, já no cristianismo, você via essas pessoas sendo acolhidas, né? As viúvas e tal, ajudando, dando comida. Então, esse estilo novo, num primeiro momento ali, caiu nas graças do povo. Mas a gente sabe que não durou muito tempo. Depois veio Saulo, né? Veio a liderança do judaísmo lá e começou a... Mas para o povo comum, normal, o cristianismo bem vivido é muito bom. Muito bom. Deixa eu só abrir só abrir mais um parênteses aqui, Alex, licença. Você tocou num ponto aí que me chamou muita atenção. Eu que fiz parte de uma denominação religiosa muito conhecida, né? Por muitos anos da minha vida. Exatamente isso que eles faziam. Eles faziam exatamente como os judeus daquela época, o judaísmo daquela época. Tratavam as pessoas como se tivesse lepra, e como se a lepra fosse derivado de um pecado que eles tivessem cometido. Então, eu vejo que tem muitas religiões que ainda seguem essa prática. Sim, tem. Judaica. É impressionante. Eles excluem as pessoas. Não, você não está prosperando, é porque tem um demônio na sua vida. Você não tem saúde, é porque você está longe de Deus, que você pecou. E aí por diante. Eu vejo muito isso nas religiões hoje em dia. É verdade, é verdade. É interessante porque para você ser cristão, você precisa passar pelo processo de alguém se aproximar de você e falar e pregar a palavra. Então não dá para conceber a ideia de que um cristão vai tratar as pessoas do mundo, seja lá o que ela for, né? Porque Jesus, para nos orientar, nós temos textos em que ele falou com um ladrão, converteu o ladrão na cruz, né? Que ele tinha lá o zelote, um dos Judas, né? O Judas Tadeu era zelote de um partido político radical. Nós vemos ele com Maria Madalena, que tinha 7 demônios, uma pessoa que tinha uma vida desregrada, meretrizes, que ele também conversava, leprosos, pessoas desprezíveis, né? E aí, quando João Batista, lá no início do ministério de Jesus, ele manda perguntar se ele é o Cristo, Jesus fala para confirmar, né? Aí Jesus fala, pode dizer para João que o evangelho está sendo pregado aos pobres, né? Os cegos veem, os coxos andam. Ele não disse sim, ele citou uma profecia que inclui que o evangelho está sendo pregado aos pobres, né? Então, viver a vida cristã beneficia não só os discípulos, mas beneficia muitas pessoas, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, psicológico, muitas pessoas. Muito bem, obrigado por essa palavra. O que mais? Sobre crescimento, sobre pregação, sobre essa parte aí, com base nessas passagens que a gente viu, o que mexeu, o que impactou, qual a sua posição? Com relação aí até à pandemia mesmo. Nós estamos pregando o evangelho como devemos, não como devemos no sentido de obrigação, tá? Como devemos no sentido do que é natural ser, né? O cavalo, ele galopa, né? O peixe Mas nada. A palavra diz que pesa essa obrigação sobre nós, né? Paulo fala. Né? Pesa se não fizer. Se não fizer, pesa, né? Agora, nós fazemos não porque é um peso, nós fazemos porque recebemos, né? Agora, quem não faz vai sentir mesmo, é para sentir peso. Pesa a obrigação, né? A obrigação. Alex, saindo um pouco fora aqui, só para ter uma curiosidade, eu sei que tu sabe disso. Sobre a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, sim. Uns dizem que durou 2 anos, outros dizem que durou 8 anos, outros dizem que durou 10 anos. Qual é mais a questão?
lá de Pentecostes até Cornélios, não, são 15 anos, 14 para 15 anos. É só fazer os cálculos com base nas informações bíblicas temporais, né? O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, da conversão dele até quando ele aparece no cenário, né? De novo, ele diz lá em Gálatas capítulo 1, foram 14 anos. Entendeu? Então, Paulo se converte ali próximo ao Pentecostes. Ele, inclusive, estava em Jerusalém quando Estevão foi apedrejado, jogaram as roupas aos pés dele. Então, ele se converte em Jerusalém, ano 33, quando Jesus morreu ali, naquele ano. Depois, que ele se converte, ele vai para... foge, e queriam matar ele e tal, e ele desaparece do cenário. Sim. Desaparece. Quando que ele vai aparecer de novo? Ele só vai aparecer de novo lá em Gálatas. Isso, lá em Atos 11. Em Atos 11, Barnabé vai buscar Saulo em Tarso, lembra dele, e volta com ele para ele pregar o evangelho lá em Antioquia. Está lembrado também que lá em Antioquia eles começaram a pregar o evangelho para os gregos? Então, você vai perceber, então, que... Ali eles ficam um ano, né, Alex? Isso, ali, pregando o evangelho. Então, aí você vai para Gálatas 1. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo está defendendo o apostolado dele para a igreja da Galácia, porque tem alguns judeus querendo descredenciar Paulo como apóstolo. E aí ele vai contar um pouco da história dele. Lá no capítulo 1, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que ele ficou 14 anos sem ir a Jerusalém. Ele só aparece depois. Ele ficou 3 anos nas regiões da Arábia e tal. Então, quando que Paulo volta ao cenário? Ele volta quando Barnabé busca ele. Quando foi isso? Ele mesmo diz, cerca de 14 anos depois é que eu subi a Jerusalém ali. Então, ele dá uma temporalidade. Até porque, quando Pedro pregou o evangelho a Cornélio, Cornélio foi o primeiro não-judeu a ouvir a pregação do evangelho. Então, isso foi ali em Atos 10, né? 10 e 11, né? Então, concomitantemente, você vai ver em Atos 11, que é na sequência desse texto, que aí aparece Paulo no cenário, porque até Atos 10 é só Pedro. Isso. Só a história de Pedro. Atos 10 para 11, aí Lucas começa a contar a história de Paulo, porque Paulo aparece no cenário. E aí você já vai ver Paulo aparecendo para pregar para quem? Para os gentios. Paulo não prega para os gentios antes de Pedro ter pregado para Cornélio. Cornélio é o primeiro. E Jesus e Pedro está cumprindo uma profecia de Jesus. Né? Jesus disse para Pedro, lá em Mateus 16, ele disse, quando Jesus disse, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, quem que fez a primeira pregação pública para os judeus? Pedro. Quem que fez a primeira pregação pública para os gentios, representado por Cornélio? Pedro. Então, embora Pedro não fosse apóstolo dos gentios, ele fez a primeira pregação, porque, de uma forma emblemática, quando Jesus disse... exatamente, abriu as portas do reino para os judeus e para os não-judeus. Só depois disso que Paulo vai pregar o evangelho para os não-judeus. Em Atos 12, Pedro vai até Atos 12, né? Depois, em Atos 13 em diante, é só Paulo, só dá Paulo. Isso, só dá Paulo. E Paulo se torna o pregador dos gentios. Mas ele não faz isso antes da pregação de Pedro a Cornélio, e ele não faz isso antes dele voltar ao cenário do mundo. Paulo ficou na geladeira, ou ele ficou lá em Tarso e tal, sem aparecer no cenário, por 12 a 14 anos, sem aparecer. Pelo menos. Até o Barnabé ir buscá-lo, né? Lá. Isso. Tá? É que a gente lê
Atos ali 2, né? Pentecostes, depois Atos 6 e tal, e não percebe, mas tem um salto de anos muito grande de um capítulo para outro. Entendeu? Obrigado. Nada. Vamos caminhar? Quem mais gostaria de fazer alguma observação sobre pregar o Evangelho? A segunda, eu vou dizer segunda, né? Mas o segundo propósito da igreja, que é propagar, pregar o Evangelho. Eu quero falar só mais uma coisinha, então, Alex, aproveitar aqui. Pode falar. Eu já tinha comentado isso, porque já tinha sido questionado isso em outro estudo bíblico. Talvez tenha sido até você, mas eu não lembro, que já faz um bom tempo. Foi em meio à pandemia, depois que a pandemia começou, eu acho que nós já tínhamos aí aí uns 6 meses de pandemia, 8 meses de pandemia. Foi feito um estudo e foi questionado exatamente isso. Como que você vê o trabalho da igreja em meio a essa pandemia? Hoje, eu vejo em ascensão, eu vejo em crescimento, porque Deus deu sabedoria para cada um de nós, irmãos, para usar através da tecnologia, né, para usar a tecnologia para o evangelismo, né, para manter, não só para evangelizar, mas também para manter os irmãos que estão afastados de presencial, né, afastado da presença, né, afastado dos de pessoas ali, né, presencial mesmo. Então, eu vejo que isso foi uma ferramenta muito boa. Tem irmãos aí fazendo coisas extraordinárias na internet, coisas assim que, se for parar para pensar, eu já trabalhei em televisão, em rádio, coisas muito complexas que os irmãos estão saindo muito bem, estão fazendo programas aí de muita qualidade, né? Você aqui dando essa aula aqui através do aplicativo Zoom, que é muito utilizado hoje em dia, o Meet também, Google Meet. Então, assim, eu vejo que as ferramentas tecnológicas, elas têm ajudado muito na expansão do evangelho e também na manutenção daqueles que vivem o evangelho. Eu tenho visto mais ferramentas usadas nesse sentido para manutenção. Entendeu? O uso... mas é verdade o que você está falando. Olhando por um ângulo, é verdade. Mas é muito usado para manutenção. Os cultos, cursos de teologia, aulas bíblicas, encontros femininos, encontro de homens, grupos de estudos bíblicos e tal. Agora, eu sei que há ferramentas, a World Bible School, a Escola da Bíblia Mundial, o SBN, há vários, os irmãos do Nordeste com os estudos via WhatsApp. Tem várias ferramentas, sem dúvida nenhuma, que alcançam muita gente, sem dúvida alguma. No entanto, a gente não pode desassociar a questão da metodologia, da maneira, das mídias que a gente pode usar para pregar o evangelho com a questão da vida congregacional, entendeu? A compatibilização dessa ferramenta com o que propõe o Novo Testamento de como a igreja deve ser é algo paradoxo, e a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, nós estamos já num processo de voltar às reuniões presenciais, ok? De voltar. E, nesse sentido, eu vou fazer uma comparação mais ou menos como Jesus fez quando falou a parábola do administrador infiel, né? Um dos setores da economia no nosso país que mais sofreu com a pandemia foi o setor de eventos e de turismo, certo? E o setor de eventos e turismo, ele necessita da presença da pessoa. Porque senão, você compra uma televisão de 70 polegadas aí, e aí você faz viagem na sua casa, entra num canal de viagens, que é o que tem aí, é um monte, e vai para o Caribe, né? Compra uma luz daquelas de ultravioleta ali e tal, põe a cena da praia e beleza. Mas é assim turismo? Turismo não é assim. A gente tem, na verdade, todos esses programas de turismo, eles não têm a proposta de que você se satisfaça vendo eles.
é exatamente para instigar a pessoa a ir lá pessoalmente ver, entendeu? E sentir aquilo. Assim como os eventos, né? Ah, tudo bem, vamos para uma balada. Aí manda o link para todo mundo, cada um com o seu copinho em casa e tal, e o pessoal ouvindo a música. Não funciona assim, né? Então, é uma balada bem segura, né, Alex? Pois é. Então, mas veja, casamentos, né, aniversários, shows, tá todo mundo pirando aí, querendo que volta logo, porque isso não dá para ser desse jeito, né? Não dá, tem que ser presencial. Então, igreja é assim. São Paulo estão fazendo, né, Alex? São Paulo, loucura, né? Sim, então, exato. Agora, igreja também. Igreja não foi idealizada para ser virtual. Então, os limites disso a gente tem que tomar cuidado. Então, tá, no modo manutenção, é uma ferramenta que pode ser útil, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Mas isso não deve substituir o convívio congregacional. Não deve desanimar os irmãos de dizer, eu quero, né, eu quero estar com meus irmãos, visitar os meus irmãos, aprender na escola dominical, aprender com os irmãos e tal. Não pode, isso é uma ferramenta a mais. Deixaremos de cumprir Hebreus 10, 25. Pois é, não é? A igreja não foi pensada com esse formato, senão Jesus veio na época errada, e aí o evangelho está errado, porque lá diz que ele veio na plenitude dos tempos, né, segundo Deus. Então, não é. Alex? Oi. Eu concordo muito com você em relação a isso aí, eu vejo como é louvável toda a tecnologia, como eu falei. Sim. É louvável a tecnologia, é uma ferramenta muito boa, está ajudando muitas pessoas, principalmente nessa pandemia. Porém, eu concordo também com a sua ideia, porque eu vejo como uma muleta. Né? Eu não tenho uma perna, né? Então, às vezes, quando eu tiro a prótese, então eu uso uma muleta. Pois é. Ou quando eu estou com a prótese, né, eu posso andar. Então, eu vejo isso como uma muleta. Igual, por exemplo, a situação que nós estamos vivendo aqui, né? Nós estávamos em Caldas Novas tem a congregação lá estabelecida. Goiânia, onde nós estamos hoje, não tem a congregação estabelecida. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer à minha muleta, que a ferramenta da tecnologia. E eu falo para você, como faz falta você dar um abraço no irmão, como faz falta você olhar no olho de um irmão, ao invés de olhar aqui no olho da lente aqui da câmera. Faz falta demais. Você falou a questão do churrasco, agora há pouco. Gente, eu sou apaixonado no churrasco. Eu ia muito em churrasco em Uberlândia, né? A igreja lá, a congregação em Uberlândia. Os irmãos se reuniam. E como eu sou meio molecão, apesar dos meus 34 anos, eu sou meio molecão, então brincava muito com os adolescentes lá, interagia muito com eles. Então, assim, é sempre aquela festa, né? Então, e essa vida congregacional, ela é a essência, o tempero da evangelização. Porque você pode até chegar para uma pessoa e pregar a essência do evangelho. Mas quando essa pessoa chegar na congregação, se ela não vê refletir aquilo que foi pregado, é um problema sério, é uma decepção, né? Então, nós precisamos ter essa compatibilidade da vida congregacional, da minha vida pessoal, com aquilo que eu prego também, porque aí sim o poder de Deus flui por isso, né? Mas vocês estão entendendo como é que isso afeta essa questão da pregação, né? Estão pregando por mídias e tal, mas as igrejas não estão se reunindo. Então, qual o risco que nós temos de estarmos aí gerando cristãos novos na fé, sem ainda o conceito de saber o que é viver uma vida como Jesus, nesse sentido, inclui? Porque a igreja é parte fundamental disso, a vida congregacional, né? Então, por exemplo, é um dos desafios, é um dos problemas que nós vamos ter que lidar para ajustar isso durante os próximos anos. Porque olha, um ano e 9 meses agora, sabe? E algumas congregações estão há muito tempo sem ter reuniões, ou algumas têm, mas são poucas, é só o culto, né? Não tem ainda várias, a maioria ainda está para voltar.
Então, a evangelização feita nesse período, sem ter vida congregacional acontecendo, ela está prejudicada nesse sentido. Entendeu a questão aqui? Alguém tem alguma observação que gostaria de falar? Alex. Oi? O João... Quem? O Sérgio quer falar? Fala, vai, João, fala. Não, isso que tu falaste aí, por exemplo, se Paulo não tivesse passado e sofrido tudo que ele sofreu, vamos dizer que a internet estivesse lá no tempo dele, o que ele passaria para nós de encorajamento, de sofrimento, de tudo que ele passou por amar Cristo. Então, nós, nesse mundo de hoje, sabe, parece que nós não somos perseguidos, mas é bobagem não pensar isso. Então, como nós vamos preparar a igreja para o futuro, se a gente não sentir na pele esse deslocamento, pessoas que a gente vai conhecendo dia a dia, aquela vontade de pregar para aquela pessoa que se vê, se a gente se acomodar numa sala todos os domingos e achar que está tudo bom, está tudo bem, qual é a experiência que nós vamos passar de sofrimento por amor à palavra, né? Eu sinceramente não sei qual seria a impressão, o que Paulo falaria de nós, tendo tantos recursos como nós temos, e ele tão sem recurso naquela época, qual seria a avaliação dele sobre a maneira como nós estamos lidando com a pregação do Evangelho. Mas, Sérgio, eu vou deixar a Elaine falar antes, Sérgio, por favor, aí depois vai você na sequência, tá bom? Mas tá certo, Alex, tá certo a ordem. Ela mesmo. Então tá, beleza. Oi, Elaine. Oi, boa noite a todos. Boa. Então, com o que você está conversando e comentando aí, é uma verdade. Nós estávamos também pelo online, né? E agora voltamos, já tem um tempo já no presencial. E como é diferente, até emocionante, ouvir os irmãos cantarem todos juntos de novo, né? Claro que tomando todos os cuidados, tirando máscara, né? Mas muito emocionante, muito bom, muito gostoso. E quando a gente não pode ir por algum motivo ou outro, como eu não estive presente no culto esse domingo passado, mas assim, pelo online, é muito estranho. Você vê que não é mesmo a mesma coisa assim. E agora também, com a vida entrando nos eixos de novo, as pessoas trabalhando e tudo, a gente vê até que nesses cursos online que a gente está fazendo com vocês, né, tem diminuído muito a frequência. Mas por quê? Porque as pessoas voltaram para suas vidas de Estão trabalho. voltando, Então, assim, acaba tendo mais outros compromissos que nos impedem. Não tem aquele tempo mais livre como nós tínhamos na época do confinamento, né? E é normal então, assim, isso acontecer. Vai filtrar muito. Sim. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus nos deu essa ferramenta que também, no momento que começou o confinamento, foi uma coisa desesperadora para todos. E agora, como é que vai ser? Como é que vamos reunir? Como é que a igreja vai continuar reunida? Então, foi um alívio, foi um consolo para todos nós, mas o presencial, a gente buscar, ouvir o irmão, ver o irmão, falar com ele, né? E até abrir também as portas do prédio para que as pessoas que estão fora também tenham a oportunidade de ir, ou desejo, a vontade de passou, viu a porta do prédio aberta ali, ouviu um louvor, a pessoa vai. É muito bom, não tem nem o que dizer. É isso aí. Então, eu agradeço a Deus esses 2 momentos que nós passamos, né? Vamos fazer uma história que a gente vai poder contar várias experiências, né? Nós vamos ter nos momentos necessários. Claro, nós vamos ter que ajustar de novo com esse recomeço, com esse retorno, né? Eu creio que todos nós vamos filtrar agora o nosso tempo em relação a quais vamos participar, por exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tenho tantas pessoas para pregar o evangelho, para ensinar a palavra, eu não tenho como. E à noite é um tempo muito precioso, porque é o tempo que as pessoas estão em casa, né? Então, esse é o horário nobre para se pregar o evangelho para famílias, né? Então, embora eu ame fazer isso que eu estou fazendo, mas é fatal que eu não vou conseguir fazer 2 vezes por semana, pelo menos, talvez eu mantenha a segunda-feira, né? E aí tudo bem, mas a volta ao contato com as pessoas vai gerar muito mais atividade para a minha área, né, de funcionamento, que é como evangelista,
Isso vai me reduzir esse tempo que já está começando a ficar bem complicado, né, para poder administrar, né, dessa forma. Mas obrigado pelo seu comentário. Fala, Sérgio. Alex, o que eu acho é o seguinte, a gente se coloca numa posição de conexão com os outros irmãos, de estar junto com outros irmãos. Aqui nós não podemos compartilhar a nossa intimidade com o irmão. Às vezes a gente está passando por um problema, precisa conversar, e nós aqui não dá para fazer aqui. Não. Agora, se tivesse lá presencial, dava para conversar, para desabafar, ouvir o irmão, ou só ouvir a gente, o irmão só ouvir a gente, já era necessário. Né? Então, e esta falta, esta comunhão, este carinho, é isso que falta, sabe, Alex? É isso que a gente sente a falta. Né? É muito bom aqui, a gente conheceu bastante gente, mas nada é como estar lá, como sentir, como tocar num, no outro, como é que vai, como é que passou. Não tem isso, não tem como exato. comparar, né? Não tem. Nós precisamos disso como ser humano, né? Precisamos. Precisamos. Tá, então, é o que precisamos, né? Então, essa é a parte em que eu me coloco. Aquela parte que a gente da história da brasa, né, Alex? Tá? Da brasa que separou das outras. Colocou a parte. O que acontece com aquela? Apagou logo, né? Apagou logo. E isso não pode já acontecer isso, né? Não. Deus não idealizou desse jeito, mas é um meio útil para algumas áreas, para algumas coisas, sem dúvida útil. Ele arranja, né, Alex? É como a própria palavra dele diz, né? Que ele não deixa ultrapassar nossas forças sem dar um escape. E esse foi o escape que Deus nos deu para a pandemia. Então. Não, isso entrou para sempre agora, né? Mas não pode substituir o presencial. Isso é um elemento a mais. Mas eu sinto que muitas pessoas, muitas não, talvez algumas pessoas não, né, vão ter dificuldade para retornar porque já habituou, já criou um certo costume, né? Uma certa comodidade que você não precisa sair de casa, não precisa gastar dinheiro, não precisa pegar o carro, pegar ônibus, não precisa pôr perfume, não precisa se trocar no sentido de tal, tempo, um monte de coisas facilitou nesse sentido. Mas o custo de estarmos presentes o prazer, Alex, o prazer. Isso, o prazer vale a pena, né? Temos o Peterson ali. Olá, Peterson. Opa! Vocês estavam falando aí da tecnologia, o ônus e o bônus da coisa. Isso. Realmente é bom e é ruim. É uma coisa paradoxal, na verdade. Porque tudo depende do seu uso. Se você fizer um mau uso, até uma geladeira pode ser ruim para você. Sim, um exemplo que eu posso dar é o revólver. O revólver é uma tecnologia. Mas o que acontece é o uso que eu faço. E não, eu não tenho. Eu posso usar um revólver tanto para caçar alguma coisa para mim comer, quanto eu posso usar para matar alguém que eu não gosto. Pode ser. Não, mas é isso. O uso que eu fizer que vai definir
e se aquilo é bom ou ruim para mim. Perfeito, obrigado. É exatamente a maneira como nós vemos as coisas que faz as coisas serem como elas são, né? É isso aí. Eu queria ir encerrando aqui, eu vou fazer um spoiler aqui. Eu tenho feito todas as manhãs, todas as manhãs, quando eu levanto ali, eu dou um minutinho e tal, dependendo de como está minha programação do dia, eu faço uma pequena meditação num texto, num versículo bíblico, e aí eu escrevo uma pequena meditação chamada Alimento Diário, né? E obrigado, Alex, é muito bom. Muito bom. Eu mando para alguns irmãos, mas eu faço toda manhã, eu faço na hora e mando, não tenho fabricado, não. Mas vou dar o spoiler do de amanhã, porque eu fiquei meio inspirado hoje, eu fiz o de amanhã agora. É raríssimo acontecer isso, fiz agora há pouco, né? Estava pensando. Mas é só para a gente entender o contexto dessa parte de pregação aqui, né? O texto que eu coloquei que eu meditei, foi Lucas 19:10, diz lá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E esse versículo revela a missão de Jesus, né? Ele está dizendo, por que eu vim? Eu vim porque eu vim para salvar e buscar e salvar o perdido, quem está perdido, né? É muito complexo isso tudo, mas eu coloquei uma meditação no sentido de que muitas pessoas, as pessoas perdidas, quando você se perde, literalmente, numa viagem, quando você era criança, seja como for, quando você se perde, na verdade, você já estava perdido. Você só toma consciência de que se perdeu depois que você avalia a situação do contexto que você se encontra naquele momento. Aí você conclui, puxa, estou perdido. Mas, na verdade, você já se perdeu antes, né? Antes, você só sacou, só entendeu que se perdeu no momento que você não viu mais seu pai do lado, ou no momento que você viu a placa contrária ao lugar que você está indo. Mas quando a pessoa se perde, ela leva um tempo para perceber que se perdeu. Mas ela já estava perdida antes, sem saber. Então, a aplicação é que no mundo é assim também. No mundo, muitas pessoas, estão perdidas sem saber, não caiu a ficha ainda. No relacionamento com Deus, na vida eterna, elas não sabem que estão perdidas ainda, não sabem. E Jesus é aquele que veio sabendo que aquela pessoa está perdida, ele busca ela, acha ela, no sentido de salvá-la, porque é um perdido no sentido de vida eterna ou morte eterna. Entende? E aí Jesus vem para alertar, para chamar essas pessoas, para encontrá-las e dar um direcionamento. Então, gira em torno do que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque hoje a responsabilidade de levar as pessoas a Jesus é nossa. Nós é que temos agora o chamado de Jesus para fazer essa missão. Essa é a nossa missão como igreja. Primeiro, de nos manter na fé, beleza. Mas aí Jesus fala, olha, há muito mais alegria por um perdido que é salvo do que por 99 justos, porque nós já temos a salvação. E agora, depois que eu tenho a salvação, agora, o que é mais importante nesse sentido é aquele que não tem, porque ele está perdido. Eu já tenho, e eu tenho as condições de me manter na igreja, com os irmãos, com o Espírito Santo e tudo mais. Mas e o outro que não tem? Ele é que está mal, entende? É por isso que no Novo Testamento as pessoas elas tinham a vocação de pregar, de repetir o ciclo com os outros, porque elas entendiam que aquelas outras pessoas estavam perdidas como ela, sem saber, até Jesus chegar e conversar com ela e mostrar o caminho, mostrar que estava perdido. Então,
esse processo é um processo que você não precisa ter teologia, você não precisa ter altos conhecimentos da palavra. Esse processo você pode falar a partir do ponto da sua conversão, da sua vida. Entendeu? E não ter medo de falar para as pessoas, olha, eu não sei tudo ainda não, mas eu sei de uma coisa. Rapaz, olha, Jesus mudou minha vida. Hoje eu tenho uma convicção, uma certeza que eu não tinha antes. A minha vida mudou, a maneira de ver as coisas. Isso era o que os irmãos tinham no primeiro século para levar. O ensino bíblico vinha depois. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse, ide por todo mundo, façam discípulo. Depois, batiza. E depois, depois você vai ensinar tudo para ele. E a gente, às vezes, quer inverter, a gente quer ensinar tudo primeiro, quer batizar para depois fazer discípulo. A ordem está errada, a ordem não é essa. A simplicidade de fazer discípulo é algo que acontece na Bíblia, às vezes, numa conversa, numa pregação, num papo, num estudo só. Tá, outros podem demorar mais, mas, assim, independente disso, entende o contexto? Então, nós, como igreja do Senhor, de Cristo, nós somos a missão, não tem outro plano, entendeu? Nós somos as pessoas agora que estamos buscando os perdidos para levar a eles a Jesus, levá-los à salvação que é Jesus. Nós somos essa voz. E, independente de qualquer coisa, voltando aí às reuniões, nós precisamos aproveitar esse momento de pausa para reestruturar as congregações se elas precisam. Conversem com os guias da igreja, né, em amor. Fale como é que vai ser a nossa volta agora. Como é que nós vamos nos reestruturar? Converse sobre isso. Porque ficar parado mais de ano e a gente voltar agora, vai voltando aos poucos ainda. Se a congregação inteira não souber quem é, onde ela está e para onde ela vai, o que vai acontecer com os que não são da igreja que vão chegar? Se a gente não sabe, nós que somos cristãos não sabemos, como é que o outro vai saber? Então, é um momento de que você, meu irmão, fale, aí converse com os irmãos e tudo, para que a igreja faça o planejamento para 2022. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ter? Nós vamos ter um versículo para nos orientar, nós vamos ter atividades, como é que vai ser? Nós vamos ter aula para novos convertidos, para visitantes, nós vamos ter grupo nas casas, nós vamos ter os cultos, que horário, como é que vai ser a escola dominical, quais temas nós vamos abordar, nós vamos participar de alguns eventos, quais serão, vamos fazer retiro. Olha, quanta coisa! Mas se a congregação não estiver estruturada, pensando nisso agora, quando começar, e aí cada um vem com uma sugestão, com opinião, isso vai criar, pode criar, que é o que a gente não espera, situações complicadas, né? Difíceis de lidar. E aí sofre o quê? Sofre a igreja, mas também os de fora que poderiam estar ouvindo a palavra e não estão. Tudo bem? Espero que tenha ajudado você a pensar um pouco nessa área, a entender o quanto eu e você somos importantes para Deus nesta área de pregar o Evangelho, porque só tem nós mesmos, e fazermos isso todos os dias, em todas as oportunidades que tivermos, né? E vivendo essa vida cristã. Espero que Deus abençoe você e a mim, a nós, nessa jornada, tá bom? Obrigado, Alex. Irmãos, Obrigado, Alex. Nós temos orado por muitas pessoas intensamente, e a maioria delas são irmãos nossos ou familiares de irmãos nossos. E isso é bom e é certo e precisa ser feito. No entanto, também precisamos equilibrar e orar pelos perdidos, pelas pessoas que doentes estão, por exemplo, mas estão sem Deus, porque um cristão doente tem o consolo da fé, tem o consolo da esperança da vida eterna, da salvação, que não é o que acontece com um doente que não tem fé, que não tem Deus, né? Então, oremos também pelos perdidos. Vamos orar então e encerrar? Soberano Deus e eterno Pai, glorioso Senhor, o Senhor sabe que na nossa Irmandade há tantos irmãos, Pai eterno, sofrendo, e alguns com problemas de saúde relacionados ainda ao Covid, a outras enfermidades, irmãos que estão desempregados ou passando por situações financeiras complexas ou de relacionamento difíceis.
o Senhor conhece cada um, a fé de cada um, o servir de cada um. O nosso pedido, o nosso intuito, Pai, é claro, é sempre para que o Senhor intervenha, para que essas pessoas possam, esses irmãos possam estar bem, serem recuperados, entregues às suas famílias. Mas antes disso, nós entregamos ao Senhor, não no sentido de que desistimos, mas jamais, mas no sentido de que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor pode todas as coisas, e nós confiamos em Ti. Também, Pai, queremos pedir por todos aqueles que não conhecem ainda Jesus, a Tua palavra, mas que nesta pandemia, terminando ela agora, tenham contato conosco, com a Tua igreja. Nos ajuda, Pai eterno, a perceber essas oportunidades, a estarmos prontos para responder, para falar a respeito da transformação de nossas vidas e do Teu Filho Jesus. Que a palavra seja pregada sempre. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Deus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Muito bom, fiquem em paz. Boa noite. Tchau. Boa noite. Alex, Irmão com Deus. boa noite a todos. Eu queria só saber como é que Boa tá noite, o menino lá. irmãos. Eu queria só saber como é que tá o menino lá, o Igor. Sim, então. O Igor, como que está o Yuri? O Igor, aliás, né? É o Igor? Graças a Deus, Sandra. Graças a Deus ele está bem melhor, viu? Bem melhor. Obrigado, Senhor. Ainda permanece na UTI, mas já faz mais ou menos 7 a 8 dias que ele está na UTI só por precaução. Ele não está usando mais o respirador, não está entubado mais, não está usando mais aquela manta térmica por causa da temperatura corporal dele, não está usando medicamento constante para dor, nenhum medicamento constante para dor, de horários, né? Só está usando medicamento para dor quando ele sente algum incômodozinho na UTI, quando está aquele chorinho enjoadinho, e dipirona, que é uma coisa assim corriqueira, né? Graças a Deus ele desinchou bastante. Eu não sei se os irmãos viram aí as fotos que eu coloquei nas redes sociais. Não coloquei para expor, coloquei para testemunho mesmo, para as pessoas verem que tem muita gente entrando em contato comigo falando, nossa, mas você tem uma fé e tal, e como que vocês aguentam passar por tudo isso? E eu tenho falado para as pessoas, olha, quem dá essa condição é Deus. Da mesma forma, quem criou a gente é Deus, e é Deus que é dono do meu filho. Então, seja o que for que acontecer com ele, é Deus que vai permitir ou não. Sim. Então, se Deus quiser levar, ele vai levar. Se Deus quiser curar, ele vai curar. E graças a Deus ele está bem. Essa semana, provavelmente amanhã, não. Depois ele vai estar num apartamento já, no quartinho, já para ser mandado embora já. Em nome de Jesus. Que benção. Obrigada pela informação, obrigada. Muito bem, estejam orando pelo Fábio, viu? Continue orando lá de Campinas. Nós estamos orando pelo Fábio. Isso, e outros irmãos que nós ficamos sabendo, né? Durante esse período todo, tá bom? A esposa do seu Alan também. Isso, a Robin, né? Problema na perna dela. Não, vamos sim. Que Deus abençoe a todos, então fiquem em paz. Uma boa noite, viu? Beijo no coração. Boa noite. Amém. Tchau a todos. Tchau.